O Inter tinha um protocolo a cumprir na Copa do Brasil, que era passar de fase, e se atrapalhou um pouquinho, demorou um pouquinho para cumprir esse protocolo. Foram 3 tempos até resolver o jogo resolver o confronto. Como 3 tempos? Só foi 3 pênaltis. 3 tempos. Tu tá contando o jogo do Beira-Rio. 2 tempos no Beira-Rio, 1 tempo em Santa Catarina, lá no Orlando Scarpelli, em Floripa, né? E resolveu no 4º tempo. Então temos mais um tempo. No 4º tempo o Inter fez o que tinha que ter sido feito no primeiro tempo aqui no Beira-Rio, que era o 3-0. Eu chamei de roteiro isso que exótico. aconteceu. Eu chamei de roteiro exótico, boa tarde para todo mundo, porque o Inter precisava classificar na Copa do Brasil, porque conseguiu fazer uma parte do caminho ao ganhar do Nacional para sobreviver até a parada do Mundial de Clubes, se conseguir não ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Mas o que eu acho que ficou interessante ontem, Pedro, é quase uma lição de vida no jogo de ontem. Se tu não Pedro, porque se tu não levar a tua vida a sério, as tuas coisas a sério, elas não vão acontecer. O jogo do Maracanã virou lição de vida. Viu só? É que tu tem que ser mais profundo, César. Tu tá vendo as coisas muito rasteiramente, assim, entendeu? Ele gosta de ironizar as coisas coloradas. É isso que ele faz aqui. Não, mas isso não é uma coisa colorada. Ao contrário, Pedro. O Diogo acabou de chegar à conclusão que o César Cidade Dias é raso, que é uma conclusão que eu tenho já há algum tempo. Parabéns. Não, mas deixa eu terminar a minha tese, tá, César? César, levanta esse olhar aí, César. Pedro, se tu não levar as coisas a sério, elas não... O primeiro tempo do Inter é um primeiro tempo assim, modorrento, lento, rebolativo. A cavadinha do Alan Patrick é a prova disso. No segundo tempo, o Roger deve ter dado um xixi, porque não demorou nem 15 minutos o intervalo, demorou 10, voltaram antes. Todo mundo. E aí o Inter, com uma atitude, ele claramente se impôs. Teve até espaço para perder pênalti. O Alan Patrick disse que não teve bronca, teve orientação do Roger. Mas assim, o que é o resumo? Eu recebia muitas orientações dessas da minha mãe quando eu tinha 10, 11 anos e aprontava. Ele falou, senhor fulano, por gentileza, o senhor pode dar uma chegadinha, dividir e tal? As orientações do meu pai vinha com uma cinta junto, acompanhada. Mas enfim, o resumo é que o Inter está nas oitavas da Copa do Brasil, né? Um time que pensa em ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, não pode perder 3 pênaltis. Pedro, esse é um ponto. Eu acho que o calendário faz com que os jogadores que é 33 finais. E é natural, é humano. Eu até acho humano isso. Que eles escolham um jogo para correr. Porque se tu for correr no limite contra o Maracanã, mas eu não quero no limite, eu quero que tenha um pouquinho só. É que assim, o mesmo naquela situação do primeiro tempo teve o pênalti perdido, teve gol perdido, porque a distância era muito grande, havia uma segurança. Os caras estão tão esgotados. Eu estava conversando com um empresário de jogador e técnico na quarta-feira. Ele me disse, cara, tu fala com todos os jogadores, eles estão assim de Série A falando, né? Porque a Série B tem outro cenário. Os caras só falam assim, cara, não aguento mais, eu não vejo a hora de chegar a parada, Esgotados. Então, assim, é natural que o jogador, né, não deveria ser assim, mas, enfim, que eles escolham. Eles vão correr contra o Maracanã 60%, 70%. Mas é que o Flamengo correu e nos primeiros 15 minutos resolveu o jogo e aí depois deu uma descansada. Mas, enfim... Essa é a cobrança. Sabe, daqui a pouco, não, vamos devagar que vai sair o gol. E quase saiu. Se o Alan Patrick faz o pênalti, o primeiro... Não tem mais jogo no primeiro tempo. Mas assim, é errado. Acho que a gente tem que sempre procurar excelência em tudo. Mas chegou um momento do futebol brasileiro em que os atletas, eles não conseguem entregar tudo o tempo todo. Porque é muito tempo todo, entendeu? Esse debate é interessante, tá? O Inter fala muito... A gente bate nessa tecla quase todos os programas aqui. O Inter fala, quando tem a oportunidade de entrevista coletiva, os dirigentes falam, o Roger fala. Os 2 confrontos diante do Maracanã deveriam ser, essa é uma tese realmente verdadeira e é tratada desta forma internamente, esses 2 duelos deveriam ter sido tratados de uma maneira diferente, com preservação dos caras, e não foi. Mas é cultural. E não foi. O que o Inter fez? Como é que o Flamengo resolve em 15 minutos o seu jogo? O Inter... Não, eu tô falando de... Não, tô falando do César, eu desculpa. não tô falando de foco do jogo. Não, tô falando de estratégia para enfrentar esse duelo. Tu tem um calendário cheio. Tu tem que escolher, então, o melhor jogo
para preservar os jogadores que estão mais desgastados. Isso não foi feito contra o Maracanã. Mas é que nos 2 jogos do Maracanã, ou tu tinha uma opção, ou tu faria a preservação imediatamente antes do jogo mais importante, ou se tu preserva contra o Maracanã, tu não tem como botar os caras na antivéspera do jogo mais importante. O jogo anterior, o jogo posterior ao Maracanã, eu vou olhar foi aqui. Em Porto Alegre, o Inter optou por usar os titulares. Não, na primeira No jogo do Beira-Rio. Isso. O ponto é que se tu começa a usar os caras de 10 em 10 dias, tu vai perder ritmo. O Inter, se o Inter não joga com os titulares contra o Maracanã, o Inter ia ter jogado contra o Mirassol com os titulares, ia passar uma semana, mais 3 dias, 10 dias para jogar contra o Bahia. 10 dias sem jogar é muito. O Bahia fez isso. O Bahia jogou contra os reservas lá, contra um time, contra o Paysandu, e vai fazer 2 partidas em 4 dias em Porto Alegre. Contra o Grêmio jogando... Não, mas ele vai fazer. Eu não tô querendo dizer o que é certo e o que é errado. Vai jogar as ganhas. Eu só tô dizendo que ele vai jogar as ganhas. É que aqui, se tem uma ideia, tu tá colocando mais ou menos nessa linha, que a opção do Inter sempre foi certa. Eu tô na linha do Vaguinha. A campanha do Inter no Campeonato Brasileiro precisaria ser melhor. Na minha opinião, tá? Precisaria ser melhor. Eu não acho que o Inter está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Contra o Juventude, o jogo aqui, só para fechar a informação. Contra o Juventude. Antes do jogo com o Maracanã. Foi isso. Maracanã, não, é depois. 29. O jogo é depois do Maracanã. Qual o jogo depois do Maracanã? Exatamente depois do Maracanã. Jogou fora depois do Maracanã. Deve ter sido fora contra o Corinthians, talvez. Não, foi contra o Corinthians, isso. Talvez contra o Corinthians. Isso. O que eu quero dizer? Eu não posso achar que a campanha do Inter no Brasileiro, o plano do Inter, que tirou alguns jogos do Brasileiro, que vai tirar também nesse jogo, tira também no jogo do final de semana, ela é boa. Porque ela não é boa. O Inter não sei que posição tá, mas tem 10 pontos e não sei quantos. O Inter, se perder domingo, deve entrar no rebaixamento. Não acredito que tenha, porque os times de baixo normalmente, os times ruins normalmente não ganham, né, Pedro? Os bons ganham e assim vai, por isso aqui... Mas uma hora um ruim vai acontece às vezes ganha, mas o que eu quero colocar é assim, ontem, eu vou muito na linha, tá? Eu ouvi vocês contra dois. Contra o Maracanã, só para registrar... Corinthians depois, né? Não, contra o Maracanã no Beira-Rio, o Inter jogou Antony, Brian Aguirre, Rogel, Vitor Gabriel e Ramon. Tá? O Antony e o Brian Aguirre, titulares. Vitor Gabriel voltou nesse jogo. Fernando, Thiago Maia, Tabata, Romero, Wesley e Ener Valencia. Isso, ou seja, jogou com time misto. Isso. Time porque misto, ele tinha na sequência. Botou o Alan Patrick depois porque não fez o gol. O Corinthians e o Atlético Nacional. E aí, contra o Botafogo, foi totalmente reserva. Isso. Porque tu tem que fazer escolhas. O ponto que eu defendo, César, é o seguinte: tu vai jogar quinta com o Maracanã com os titulares, tu vai dar folga pros caras no domingo, e isso vai ter que acontecer porque tem viagem e tal. E depois, na outra quarta, os caras voltam contra o Bahia. Se tu joga contra o Mirassol e pula Maracanã Esporte, tu tá ficando muito tempo com o teu time sem jogar. Eu entendo a tua lógica, mas eu só quero dizer que eu não posso achar que o planejamento do Inter foi correto quando tu entrega uma defasagem de pontos no Brasileiro que tu poderia não entregar. Eu tenho certeza que o time reserva do Inter poderia sofrer mais, mas não seria eliminado pelo time de ontem. Não seria eliminado. E por isso é que eu coloco, Vaguinha, que o que fez o Inter escalar titulares... Não, mas tu diz pra jogar com o time titular contra o Sport, mesmo perto do jogo com o Bahia. É o que o Bahia vai fazer. Mas o Bahia tá em Porto Alegre. Esse eu acho que... O Bahia não tem viagem. Tu tá dizendo que tá concordando comigo, mas eu não tô defendendo que o Inter jogue mas com eu não time tô, titular. eu acho que apesar de tu achar que o meu raciocínio é raso, tu não entendeu ele. Entendeu? Eu não tô dizendo... Mesmo sendo raso, eu não consegui entender. Imagina a loucura. Imagina se eu resolver ser complexo. Profundo. O que eu coloco, Vaguinha, é que o Inter poderia ter montado o plano utilizando melhores jogadores contra o Botafogo. Não. Porque ontem, por exemplo, o Inter caminhou no jogo, porque sabia que não ia acontecer nada. A derrota pro Botafogo saiu na urina, porque o objetivo era ganhar do Nacional de Montevidéu no jogo seguinte, e o objetivo foi conquistado. César, entre domingo... Brasileiro? Tu acha que o Inter vai cair pra segunda divisão? O ponto da escolha do Inter... O brasileiro tu resolve depois. O ponto da escolha do Inter é que entre domingo, Recife, 6 horas de viagem mesmo de voo fretado, e quarta-feira, Bahia, tu tem 72 horas. É muito pouco tempo. Tu não consegue recuperar os caras com um jogo que vai ser um jogo
num ambiente difícil. A Ilha do Retiro, historicamente, sempre foi um ambiente difícil. Não, e o esporte está fazendo promoções. Mas, Léo, Enfim, vai ter é um jogo... Mas nesse jogo aí não tem nenhuma discussão. Não, tem é que a discussão do César, que o César propõe, é que o Inter tinha que ter preservado contra o Maracanã e ter levado os titulares contra o Sport. Se o jogo do Sport fosse quarta, ontem foi quinta, e o Maracanã domingo, concordo contigo, a questão não é nem Brasileirão ou Copa do Brasil, a questão é que um jogo tem uma semana e o outro tem 3 dias de diferença. Jogar contra o Bahia, o que jogou ontem, ganha do Bahia? Não ganha. O segundo tempo foi bom. Mas é outra atitude, né? O tempo é contra um time de várzea, ô Vaguinha. Não, eu sei disso. É de várzea. Não vale como avaliação, Entendeu? mas o primeiro tempo, sim, eu avalio que o Inter teve muita O Bahia pegou o Paysandu, que é melhor que esse time aí, e massacrou com os reservas. Mas Guerrinha, a atitude, vou pegar, a atitude do time contra o Maracanã no Beira-Rio. Se jogasse desta forma contra o Nacional em Montevidéu, perderia. E a atitude foi totalmente diferente. O Vaguinha... E ele foi lá e ganhou. Muito diferente, Sabe o que acontece, Guerrinha? É claro que eu não tenho informação sobre isso, que eu não tenho muitas informações sobre o Inter. Não tenho sobre o Grêmio, né? O que dirá sobre o Inter. Eu acho que o jogo de ontem, os titulares jogaram pelo presidente. O Inter tem um histórico. O Inter tem um histórico de eliminações vexatórias nessa competição. Vexatórias. Não, mas não pro Maracanã. Pro Globo. Pior do que o Maracanã. Surpreendentemente, porque nós sabemos da grandeza do Inter e eu não estou diminuindo a grandeza do Inter, não é um deboche. E isso joga nessa hora, Vaguinho. Eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero correr esse risco de novo. Eu não posso... mas depois que acaba o Maracanã, o Inter... Eu acho que também. O Inter muito mais, é sempre importante dizer isso, mesmo na história da Copa do Brasil, o Inter muito mais ganhou desse modelo de time do que perdeu. Mas cada derrota em cima desse time... Tu acha que ontem, antes do jogo de ontem, fizeram uma reunião, comissão técnica e direção, e isso foi colocado para a comissão técnica do Roger. Roger, olha só, nós temos um histórico de eliminações aqui, vamos com os titulares? Se isso foi feito... Aí é o seguinte, gente, eu acho que a reunião aí não... para tudo, né? Reunião, claro que não tem. Se o Inter tá pensando no jogo contra o Maracanã, antevéspera, ou 2 jogos antes de uma decisão de Libertadores da América... Não, formalmente, claro oficialmente, claro que não. Mas eu acho que o César tem razão num ponto. Esse é um elemento histórico que está no contexto desse jogo. Porque assim, quando o Alan Patrick perde o pênalti lá, logo em seguida tem um instante de instabilidade, daqui a pouco toma um gol numa bola viajada. A gente até falou na transmissão isso. Isso está um pouco no cenário do Inter. E o Inter, ele não tem um lastro de gordura histórica nesse momento capaz de correr esse risco. Então eu acho que talvez a escolha do time titular, além do planejamento para o Bahia, que eu acho que é isso, tem isso aí também. Olha só, gente, a gente aqui não é o Flamengo que pode colocar time reserva e fazer 3 gols em 7 minutos. O Inter não é assim, entende? Então, olha, não vamos dar chance para azar. Olha aí o CSA, olha aí o Santos aconteceu agora, o Vasco quase se ferrou. Isso tá no imaginário, não assim, vai e bota time, sabe? Matar. Essa loucura, Guerrinha, nós tivemos eu acho que o Inter fez certo, na Copa do Brasil, 3 zebras, uma por dia. Vocês se deram conta? 3 zebras. E dos times que estão no Z4, né? Grêmio, no Brasileirão. Santos. Grêmio, Santos e Fortaleza. Uma por dia. Nós tivemos. É incrível isso, porque é 4-4-4, né? 4 jogos ou 5 jogos num dia, 6. É incrível isso. E claro que a do Grêmio e a do Fortaleza são as mais tristes, né? Porque os resultados em tese estavam dentro de casa. O Santos empatou em casa, tinha que fazer o resultado fora, sempre mais complicado de fazer. E teve o Neymar, né? 20 minutos. Ele 20 bem, minutos. Não entrou mal, não. Os 4 dos Neymar times sobra, do Z4 estão fora na Copa do Brasil. E isso, esse é o ponto que deixa, esse é o ponto que deixa a gente mais preocupado, né? Quando tu olha o ambiente do Grêmio, vê que a eliminação ela não é algo fora da curva. Grêmio, ela é algo possível. E sobretudo o Santos ontem também, que está atrás do Grêmio no campeonato. Os 4 times do Z4 não avançaram. Mas foi o que a gente disse. Exatamente isso. O Sport antes até, mas... mas ao mesmo tempo outros times também, né? Tem o Fortaleza aí. Tu vê que não é aleatório mesmo sendo um confronto, César, em que uma boa estratégia pode fazer com que o melhor perca pro pior.
tem um elemento ali que é o elemento do Tem um elemento rendimento. técnico. Tem um elemento Pedro, rendimento. o Inter tem 4 objetivos, né? Ou 4 objetivos no primeiro semestre. O Inter tem 2 objetivos relacionados pelo técnico ontem. O Inter vai jogar as Copas. Não, eu digo assim, quando tu começa o ano, tu olha para o calendário lá e vê, não, nós temos aqui 4 objetivos nesse primeiro semestre. Os 4 objetivos antes da parada, tá? Título gaúcho. Todos concluídos. Ainda não. Título gaúcho. Falta oitavas de final da Copa do Brasil. Oitavas de final da Libertadores. E campanha no Campeonato Brasileiro. Quarta-feira o Inter pode chegar ao terceiro objetivo. Certo? Porque conquistou o Gauchão, tá nas oitavas da Copa do Brasil, pode chegar nas oitavas da Libertadores. E campanha no Brasileiro, assim, a tabela prejudicou muito, sem dúvida alguma. A tabela inicial do Inter foi muito dura, muito complicada, muito difícil. E contribui para esse resultado que a gente tem até o momento de tabela de classificação. Mas eu acho que é possível são 9 pontos em disputa, com 2 vitórias contra Sport, Fluminense e Atlético Mineiro. Não é nenhum absurdo. Se o Inter conquistar aí 2 vitórias, o Inter vai ficar ali no meio da tabela no Campeonato Brasileiro. E aí, Pedro, todos os objetivos do Inter estarão conquistados entregues no primeiro semestre.